Olá, estamos aqui para mais uma aula e o assunto de hoje é adição de frações. E aí, quando eu estou dizendo adição, não necessariamente é só operação de mais. A adição algébrica, a ideia de envolvendo adição e subtração. Adição de números positivos ou negativos, certo? E aí, qual é o objetivo, na verdade, da aula? Resolver adição e subtração com frações e resolver problemas envolvendo adição e subtração. Então, a primeira ideia é a gente entender o que é que eu preciso fazer para resolver adição e subtração utilizando frações e depois aonde é que eu utilizo isso, de que maneira isso é utilizado. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu já deixei uns desenhos aqui para ajudar na verdade a gente entender um pouco isso. E aí o que é que eu deixei aqui? Vamos imaginar que isso é uma barra de chocolate. Eu deixei ela aqui dividida em duas, então essa fração aqui representa um meio. A parte pintada aqui é um meio. A parte pintada, e olha que tem um sinalzinho de mais, a parte pintada nessa daqui é um quarto, e aí eu somei um meio mais um quarto, e deu igual a 3 quartos. E aí como é que eu fiz isso? De que maneira é que eu fiz isso? Que o meio mais o quarto deu igual a 3 quartos. Se você observar o desenho, tem essas duas partezinhas aqui que são essa parte aqui que é essa, então o desenho está correto. O que é que eu quero que a gente aprenda a entender de onde é que veio isso aqui. Porque aqui a adição de frações eu não posso fazer 1 mais 1, que daria 2, e 2 mais 4, que daria 6, né? Então a gente vai entender direito de onde é que veio isso. E essa daqui, acho que já está mais simples de entender. Aqui tem 2 sextos, mais 1, 2, 3 sextos. E quando você observar aqui, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 sextos. Essa daqui você observe que tinha um pouco de diferença dessa. O que é que acontece? Os denominadores, certo? A fração, ela aqui é chamada de numerador. Aquela parte que é numera, diz a quantidade 5 de 6, ou 5 sextos, 3 sextos, 2 sextos. Então, a parte de cima da fração é numerador, porque ela é numera. E a parte de baixo, denominador. Denominador é aquele que dá nome à fração. Então, é 3 quartos, 1 quarto, 1 meio, 2 sextos. Então, o denominador dá nome à fração e numerador, a parte de cima, é numera, diz quantos deles. E aí eu só posso somar duas frações se elas tiverem denominadores iguais. O denominador eu vou repetir e os numeradores vou somar ou subtrair dependendo do que esteja pedindo a situação. E quando ela não tem denominadores iguais, o que é que eu vou fazer para encontrar isso? E aí, deixa eu apagar essa daqui e a gente vai fazer lá de cima. Existem frações equivalentes, ou seja, elas, apesar de serem escritas com números diferentes, valem a mesma coisa. E aí eu vou mostrar alguns exemplos disso aqui para a gente entender. Por exemplo, essa fração aqui, a parte pintada dessa fração é 1/2. Mas se eu dividir isso novamente, 1/2 continuou pintado 1/2, tá? Pintado 1/2 dela, mas eu posso dizer que agora eu tenho 2 quartos também. Então, tanto 1/2 como 2 quartos representa a mesma quantidade, a mesma fração. Se eu dividir isso aqui novamente, por exemplo, aqui e aqui, eu não pintei nem um pingo a mais, e agora eu tenho 1, 2, 3, 4 oitavos. Mas você observe que a fração inicial era 1 para 2, não era 1 meio. Pode observar que os outros é a metade também. 1 de 2, 2 de 4, 4 de 8. Então, continua sendo metade da figura. Elas são a mesma fração, mas representada com valores diferentes. E como é que eu posso encontrar uma fração equivalente à outra? Eu posso encontrar ela ou multiplicando ou dividindo. Eu posso
Aqui eu tenho 1 meio, se eu multiplicar essa fração toda por 2, eu vou encontrar essa próxima. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. Mas eu posso pegar essa fração aqui e multiplicar por 3, por exemplo. Então eu vou ter outra fração equivalente. 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 3 é 6. Eu posso multiplicar essa fração por 4. 1 vezes 4 é 4 e 2 vezes 4 é 8. E desse mesmo jeito, eu tanto posso multiplicar uma fração dada toda por um número só, como eu posso dividir. Então, vamos dizer que eu tenho 4 oitavos, eu posso simplificar ela, encontrar uma fração equivalente, nesse caso simplificando. Posso dividir por 4, 4 por 4 dá 1 e 8 por 4 dá 2. Peguei essa fração, que é equivalente a essa, simplifiquei por 4 e obtive essa novamente. Então eu posso tanto encontrar uma fração equivalente multiplicando como dividindo. E aí é isso que eu vou fazer para poder somar ou subtrair frações. Encontrar frações equivalentes, mas que tenham o mesmo denominador. Por exemplo, nessa daqui eu tenho 1 meio, mas se eu multiplicar ela toda por 2, ela vai ficar 2, 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 2 é 4. Mas essa outra aqui já é 1/4, agora tem denominadores comuns, ou seja, denominadores iguais. Vou repetir o denominador 4 e somar os numeradores, que é 2 e 1 dá 3. Então, somando essa fração com essa, eu vou ter essa daqui, que é 3/4. Que podia, inclusive, fazer no desenho. Dividir mais uma vez aqui, então, em vez de eu ter 1 meio, eu agora tenho 1/4. Mas ela continua pintada à metade. Vale a mesma coisa. Mas 1/4 é igual a 3/4, que é esse resultado aqui. Então, mas toda vez que eu vou fazer o desenho, vou fazer isso para encontrar. Por exemplo, eu tenho 2/3 mais 1/4. E agora, como é que eu vou somar essas duas frações aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar frações equivalentes a essas duas que tenham o mesmo denominador. E aí eu posso fazer isso de algumas maneiras diferentes, certo? A primeira ideia aqui é eu encontrar o chamado denominador comum. E o que é um denominador comum? Um número que tanto divida por 3 como divida por 4. Nesse caso aqui, eu posso fazer 3 vezes 4, que é 12, e o denominador comum seria o próprio 12. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Entender. Para eu chegar desse 3, nesse 12, eu multipliquei por quanto? Então, é como se eu estou multiplicando esse 3 por 4. Então, o 2 eu também tenho que multiplicar por 4. Frações equivalentes, numerador e denominador tem que ser multiplicado pelo mesmo valor. Então, 2 vezes 4 seria 8. Esse daqui eu teria que ter multiplicado por 3, não é? 3 vezes 4 dá 12. Aqui eu teria que ter multiplicado por 3. Então, 1 vezes 3 é 3. Agora, olha que depois a gente vai fazer, eu posso fazer isso, não toda vez fazendo essa ideia aqui, eu pegar o denominador comum, dividir pelo outro denominador que eu já tinha e o resultado multiplicar pelo numerador. Então, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 1 é 3. Agora já tem denominadores comuns, repete o denominador e soma 8 mais 3, 11. Se eu conseguir simplificar, ou seja, achar um número que divida numerador e denominador, eu posso ainda simplificar a fração. Nesse caso eu não posso, porque 11 é um número primo, então ele só dividiria por 1 em ele mesmo. E o 12 não divide por 11, certo? Deixa eu botar alguns outros exemplos. Então vamos lá, que eu tenho 2/5 mais 1/3 menos 1 meio mais 1/4. E agora, como é que eu vou somar todas essas frações? O que é que eu tenho? A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar um denominador comum. Quem seria o número que dividiria por 5, por 3 e por 2. E aí, se você já tiver uma ideia de como é que encontra isso, você pode encontrar da maneira que quiser. Se você não tiver muito, aí a gente faz um negócio chamado decomposição em fatores primos, usando só os denominadores 5, 3, 2 e 4.
Aí lembre, os fatores primos, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11. Aqueles números que só dividem por um e por ele mesmo. E aí eu vou observar, algum deles divide por 2, se divide, vou botar o número aqui. O 5 não divide, para dar inteiro. O 3 não divide. O 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. O 2 ainda divide por 2, então vou repetir aqui novamente. Baixo 3, baixo 1. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, o próximo, já usei o 2, o 3. 5 não divide por 3, baixa. O 3 dividido por 3 dá 1, baixa o 1 e baixa o 1. Agora só divide por 5. 5 dividido por 5 dá 1, vou repetir os demais 1. Quando eu encontrei aqui tudo 1, eu multiplico para achar o denominador comum. Eu multiplico esses fatores que eu encontrei aqui. Então vai ser 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 3, que é 12. 12 vezes 5, 60. Então, o menor número que divide por 5, 3, 2 e 4 é o 60. Então, para cada fração dessa, eu vou colocar um 60. Aí, pegando aquela ideia que eu tinha feito lá, ou você vai pensando qual é o número que eu multipliquei o 5 para achar o 60. Ou então, pegue 60 dividido por 5, que dá 12. 2 vezes 12 dá 24. Isso quer dizer que você multiplicou essa fração toda por 12 para encontrar essa. 60 dividido por 3 dá 20. Então isso quer dizer que você multiplicou essa fração toda por 20 para encontrar essa aqui. 60 por 2 dá 30. Então essa daqui você vai multiplicar toda por 30. 1 vezes 30 é 30. Para encontrar essa equivalente. 60 por 4 dá 15. Então você encontrou uma fração equivalente aqui multiplicando toda por 15. 1 vezes 15 é 15. Tem os denominadores comuns, então o denominador comum vai ser 60, 24 mais 20 dá 44, menos 30 dá 14, 14 mais 15 dá 29. Como 29 é um número primo, então você não tem como simplificar. Então a soma dessas frações aqui é igual a 29,60 avos, certo? Fazer mais um exemplo para depois a gente entender como é que, onde é que eu utilizo isso, certo? Então vamos pensar que eu tenho 2 oitavos mais 1 quarto, menos 1 quarto, mais 1 meio. E aí nessa daqui tem um negócio interessante. Ao invés de você fazer isso aqui, a decomposição em fatores primos, mas você pode fazer, que vai dar o mesmo resultado, você pode observar. Ó, o maior denominador que eu tenho aqui é 8. O 8 divide por 4 e o 8 também divide por 2. Então, o denominador comum, o menor múltiplo comum de 8, 4 e 2 será o próprio 8. Porque ele já divide por todos esses daqui. Então, ao invés de fazer aquela conta, eu já sei que é o outro. Mas se você ficar em dúvida, vá lá e faça a decomposição em fatores primos. Então, 8 menos 8 mais 8. Aí 8 dividido para 8 dá 1. 1 vezes 2 é 2. Então, essa permanece igual. 8 dividido para 4 dá 2. 1 vezes 2 é 2. 8 dividido para 2 é 4. 1 vezes 4 é 4. Tem o denominador comum 8. Vou só repetir. 2 menos 2 dá 0. Sobrou 4, então 4 oitavos. Essa fração aqui, você consegue simplificar ela, dividir ela toda por 2 ou direto por 4. Se você fizer por 2, você vai ter que fazer duas vezes. Se fizer direto por 4, 4 por 4 dá 1 e 8 por 4 dá 2. Então, você somou e depois ainda simplificou. Se você deixar aqui a soma está errada, tá não, está correta. Mas é bom a gente ir aprendendo a adiantar um pouquinho. Então aqui você simplificou essa fração. Ok? Então vamos utilizar alguns exemplos. Ver onde é que eu utilizo alguns exemplos de adição de frações ou subtração. Então vamos imaginar que isso fosse uma pizza. Alguém comeu 1 quarto dela.
depois uma outra pessoa comeu 1/3 dela, então já foi retirado um quarto, já foi retirado 1/3. Quero saber que parte ainda me resta. Qual a fração da pizza ainda sobrou aqui, certo? Aparentemente é mais do que 1/4, mas vamos lá. Como é que eu sei? Eu tenho uma pizza toda, então é 1 menos 1/4 que alguém comeu, menos 1/3 que alguém também já comeu. O que é que eu tenho que fazer? Subtrair essa fração aqui. E agora, quem vai ser o denominador comum de 4 e 3? Se você fizer aquela continha lá, a decomposição, vai dar 12. Certo? Então, o menor número que divide por 4 e 3 é o 12. Então, para cada fração dessa daqui, vai ter um 12. 12 dividido para 1 dá 12, 1 vezes 12 é 12. Então, aqui seria 12 também. Até porque 1, o numerador tem que ser, ó, o número 1, se ele for representado na forma de fração, numerador e denominadores são iguais. 12 dividido para 4 dá 3. Então, 1 vezes 3 é 3. 12 dividido para 3 dá 4. 1 vezes 4 é 4. E o que é que ainda me restou? Repete o denominador comum 12 e soma ou subtrai os numeradores. 12 menos 3 dá 9. 9 menos 4 dá 5. Então, o que é que ainda me resta dessa pizza? 5 dozeavos. Certo? E aí você ainda podia perguntar, e que tanto foi comido, se quisesse? Então, foi comido isso aqui, ó. 3 mais 4, 7 dozeavos que foi comido, e ainda restam 5 dozeavos. Vamos tentar entender. Eu posso ter 3 oitavos menos 1/5 mais 2 sextos. E aí como é que eu faço para juntar isso daqui, né? Quem é o denominador denominador comum desses 3 números? E aí é mais difícil de você olhar aqui e perceber quem já é, quem divide por 8, por 5 e por 6. Então, nesse caso, seria mais simples você fazer a decomposição em fatores primos. Lembrando lá, 2, 3, 5, 7, 11. Então, aqui são os menores números primos. Dividido por 2 dá 4, 5 baixa, 6 dividido por 2, dá 3. Ainda dividido por 2, que dá 2, baixo 5, baixo 3. Dividido por 2, por causa desse 2, que dá 1, baixo 5, baixo 3. Então, agora eu vou testar com 3. Só esse daqui, então dá 1, baixo 5 e dá 1. Divide só por 5, que dá 1, 1 e 1. Então, o menor múltiplo comum aqui vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5 dá 120. Vou até multiplicar de novo. Dá 15. 5 vezes 3, 15. 30, 60, 120. Então, para cada fração dessa daqui, eu vou ter que colocar o 120. Aí, 120 dividido para 8 dá, exatamente, eu não sei, 15. 120 dividido para 8 dá 15. Então, 3 vezes 15 é 45. 120 dividido para 5 dá 24. 24 vezes 1 é 24. 120 dividido para 6 dá 20. 20 vezes 2 é 40. Então, repete o denominador comum. 120. 45 menos 24 dá 21. 21 mais 40 dá 61. Certo? Então, a ideia da aula era essa. Espero ter ajudado.